Olá! O programa de hoje é uma homenagem aos profissionais de nutrição e educação física, que comemoram respectivamente dia 31 de agosto e 1º de setembro. E para homenageá-los, nós trouxemos Eliana Lousada. Ela é mestre em educação física, personal trainer, nutricionista e autora do livro Segunda Eu Começo. Professora, muito obrigada pela sua presença. Para a gente é muito importante debater esse assunto. E assim, para a gente começar, de que forma a educação física e a nutrição, elas se completam? Então, eu costumo falar que a nutrição e a educação física é um casamento perfeito. Ao passo que a nutrição ela vai fornecer para o indivíduo condição alimentar, substratos, para ele poder executar aquele programa de exercício físico que o educador físico está programando para esse indivíduo. Então, o indivíduo precisa se locomover, o indivíduo precisa ter alimentos saudáveis para poder ter matéria-prima para toda a formação do seu corpo. Então, nada mais adequado do que você associar a educação física e a nutrição no mesmo momento. Às vezes o indivíduo não consegue ter isso no mesmo momento. Ele começa com a nutrição e posteriormente com o exercício físico, mas tudo bem. O importante é introduzir na sua rotina, né, no dia a dia, alguma alimentação saudável e algum modo de se mexer. Uma atividade que movimente os músculos para esse indivíduo poder ter essa musculatura adequada em todas as faixas etárias, né? Não só na adulta, como na criança, no idoso e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer, né, professora, que muitas pessoas, elas ainda são sedentárias, né? Elas não têm o hábito de exercitar, não têm o hábito de comer corretamente. E a gente tem problemas como anorexia e obesidade. Quais são as principais características desses dois transtornos alimentares? Então, eu costumo dizer que a anorexia e a obesidade, elas fazem parte de uma mesma moeda. Ou seja, por um lado você tem a obesidade, que o indivíduo ingere muito alimento, e por outro lado você tem a anorexia, que o indivíduo não ingere alimento. De qualquer maneira, as duas situações são prejudiciais à saúde e pode levar ao óbito sim, se não tratado. Claro, né, se você perceber que a anorexia, o indivíduo não ingere alimento, ele vai se degradando mais rapidamente. A obesidade, pelo contrário, ele ingere bastante alimento, ele também vai chegar a uma situação extrema de saúde, mas demora um pouco mais do que a anorexia. Por isso que as pessoas ficam mais sensibilizadas quando vem um indivíduo com anorexia. Sim. Porque você vê aquele aspecto fragilizado, aquela falta de alimento, e você fala, nossa, né? O indivíduo vai morrer, ele tem problema. Mas as duas situações, elas têm, né, problemas, tanto de ordem comportamental, né, de ordem fisiológica e de ordem psicológica. E atualmente, a questão mais estudada e mais trabalhada é a parte psicológica nas duas situações, tanto a anorexia quanto a obesidade. Por exemplo, você tem um indivíduo na sua casa, um adolescente. Até um certo momento ele tinha um comportamento normal, adequado. De repente ele começou a se preocupar mais com a aparência, controlar mais o que tem no prato, né? Não come tanto quanto antigamente, costuma sair da mesa antes das pessoas, né? Provavelmente ele pode fazer a bulimia ou não, enfim. Se espelha em celebridades muito esguias, né? Então a anorexia é isso. Tá, ok? Então, o indivíduo que tem adolescentes, começa na fase de adolescente, tanto as meninas quanto os meninos. A gente a proporção é maior de menina, mas os meninos também estão aí crescendo na anorexia. Na obesidade, a criança começa a aumentar o peso, né? Gradativamente, a família às vezes não percebe. Um quilinho aqui, outro ali. Quando a família, né, vê aquela criança já com 10 quilos acima do peso, ela se assusta. Sim. Né? E o importante é sempre pesquisar nessa criança, seja com anorexia, seja com obesidade, o que está acontecendo. Quer ver um exemplo, Betiara? Uma criança que está lá na escola, com todas as outras, tem a sua vida, e por algum motivo qualquer, sofrer um bullying. Essa mesma criança, ela pode ter duas opções, vamos colocar bem restrito ao nosso tema, né? Duas opções. Ou ela pode desenvolver a anorexia por conta, né, por causa desse bullying, ou a obesidade. Então, você vê que na mesma situação eu posso gerar dois distúrbios importantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o dia a dia desse adolescente. O que ele está mudando? Né? Quais os hábitos, quais as procuras de leitura, né? E também se essa criança, no caso com obesidade, ela
está comendo escondida. Geralmente ela come escondida porque a família fica em cima. Então é aquela criança que joga papelzinho de chocolate debaixo da cama, né? Tá, ok? Então essas são umas características importantes para os familiares estar observando. Obviamente, se os familiares conseguem observar essa criança ou esse pré-adolescente, já indicar para o profissional mais adequado é o psicólogo, né? E, paralelo a isso, uma nutricionista, um educador físico, para os três trabalharem juntos, né? É um conjunto, né, professora? É um conjunto. Professora, eu queria que você contasse sobre o seu livro, que é o Segunda Eu Começo. Conta pra gente sobre esse trabalho. Então, Segunda Eu Começo, pelo nome já dá para entender, né? Nós sempre postergamos, né? Segunda eu começo a fazer exercício, segunda eu começo a fazer dieta, segunda eu começo a aula de inglês e assim vai. Então, qual que é a ideia do livro, né? Primeiro que a gente pode começar um hábito alimentar, uma atividade física em qualquer momento, em qualquer dia. Não precisa ser segunda, né? E o principal do livro foi o apanhado de várias perguntas e respostas que eu tive ao longo da minha carreira, né? Que eu achei importante, porque eram dúvidas recidivas, ou seja, todos os alunos, todos os clientes me perguntavam sempre a mesma coisa. Aí eu peguei as mais frequentes e elaborei esse livro de uma maneira bem simples, direta, né, de facilidade de leitura e até de número de páginas, né, porque o número de páginas influencia o indivíduo no hábito de ler ou não, né. Professora, e no seu livro a gente percebe as visões sobre emagrecimento. As pessoas, às vezes, elas ficam muito ansiosas por emagrecer. A ansiedade, ela acaba sendo empecilho para quem quer emagrecer? Ela a ansiedade é um dos grandes obstáculos no emagrecimento, porque primeiro que a pessoa ela quer emagrecer ontem. Então, qualquer emagrecimento que ela tenha, meio quilo, 1 quilo, ela já não está satisfeita. Então, ela vislumbra o emagrecimento total. Ao passo que ela deveria emagrecer gradativamente e seguir isso. 1 quilinho agora, mais 1 depois, assim sucessivamente. Por quê? Porque se você quiser emagrecer tudo de uma vez só, você não vai conseguir. E se conseguir também, vai ser à custa de uma dieta muito rígida, isso expolia o indivíduo e a tendência é ela voltar a engordar, que é o que nós temos na sociedade. Com inúmeras dietas que nós temos na sociedade hoje, na mídia, enfim, e com a facilidade de informações, o indivíduo está emagrecendo muito rápido e engordando mais ainda do que aquele peso, né? Ele emagrece 10 e engorda 12. Então, as dietas restritivas, as dietas da moda, né, elas contribuem até para o aumento do peso do indivíduo. Então, é preciso estipular uma meta, né? O indivíduo que quer emagrecer, ele tem que estipular uma meta alcançável, uma meta pequena, até ele atingir o total, né? Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos, né? Até atingir isso. Porque quando ele estimula através de uma meta pequena, o que vai acontecer? A sensação de fracasso não vai existir. Daqui a uma semana eu emagreci meio quilo, consegui a minha meta. Agora, se eu estipulo 2, 3 quilos, o que vai acontecer? Eu não consigo cumprir isso, vem a frustração, vem a ansiedade, aí eu volto a comer tudo novamente. E é o efeito sanfona, né? Não consegue emagrecer e fica nesse efeito contínuo. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Acho que a gente ainda tem que discutir muito mais sobre esse assunto, que é um assunto de interesse, acho que não só dos alunos, mas o interesse assim, de toda a população, que é o emagrecimento, que é a forma correta. E queria te parabenizar como profissional, pela sua atuação, e queria que a senhora deixasse um recado, seu contato, enfim, falasse uma mensagem final. Então, pessoal, o modo mais adequado de ter uma alimentação equilibrada, atividade física equilibrada, é você descobrir a maneira que te dá mais prazer, ou seja, também, né, pode ser não tão dolorosa, ou seja, uma dieta muito rígida, um exercício muito brusco, talvez você não consiga. Então, começa lentamente, com metas pequenas, que você conseguirá emagrecer ou aumentar até o peso, se for o caso, uma alimentação mais saudável para você ter disposição. Isso que é importante. A nutricionista, educador físico, eles estão aqui sempre para ajudar e a cada dia essas profissões estão sendo mais valorizadas, né, no mercado e reconhecidas. O profissional de educação física, a nutricionista estudam muito para poder atingir a expectativa do cidadão do modo geral. Então, acreditem na nossa profissão. Claro. Obrigada. Professora, deixa o seu contato para a gente. Tá. Eu tenho www.segundeucomeço.com.br, tem meu telefone e tem o e-mail. Meu telefone 9119-6283 e meu e-mail elianalousada@gmail.com.
A senhora pode repetir para o pessoal? Falei rápido, né? elianalousada@gmail.com e meu telefone 91196283. Professora, muito obrigada, parabéns mesmo por essa atividade, eu acho que ela é de extrema importância, eu acho que vocês estudam muito para compreender o ser humano num todo, e eu queria te parabenizar e te agradecer pela entrevista e te espero numa próxima. Pessoal, muito obrigada mesmo, nós queremos parabenizar todos os profissionais de nutrição e educação física, e a nossa entrevista se encerra, mas até a próxima.